Nosso tema aqui é Simplifique a Sua Vida em Comunidade. Para a gente lembrar um pouquinho, eu sei que muitos já ouviram, mas especialmente para quem não acompanhou a série desde o começo, Tiago ele conversa com cristãos do primeiro século que estão dispersos, estão longe das suas casas, longe dos seus círculos de amizade, longe da sua família, deixaram para trás o seu trabalho. Muitos deles estavam sendo explorados na sua mão de obra, porque estrangeiro fora do lugar sabe como é que é, não tem muito direito, nem muita documentação, estava enfrentando dificuldades. Por isso, um tema recorrente na carta de Tiago é perseverança. Volta e meia, Tiago de novo diz, olha, continuem firmes. Diante das adversidades, permaneça firme. Né? Tem coisa melhor que vai acontecer. O céu está te esperando, mas agora talvez tenha algumas dificuldades. E é nesse contexto de perseverança que surge o tema da vida em comunidade. E olha, não sei se vocês já pararam para pensar, mas como é bom a gente poder contar com uma comunidade, com alguém que a gente tem relacionamento, que a gente está próximo, que partilha de uma mesma fé. Como é bom a gente poder contar com isso que a gente vê aqui hoje e com mais pessoas que não estão todos aqui hoje. Quando a gente precisa manter firme um propósito, como é bom ter pessoas do lado que possam nos encorajar quando a gente está desanimado. Porque nem sempre a gente tem a força em nós mesmos. Normalmente a gente não tem. E a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado. Alguém para dizer assim, olha, não desiste, continua firme. Eu vou te ajudar, eu estou aqui. Nem que seja para dizer, olha, eu estou orando por você, mas é alguém que está perto da gente. Já no primeiro século, alguns cristãos estavam abandonando a vida comunitária. Estavam deixando para lá. Alguns até de maneira covarde, eles não queriam ser identificados como cristãos, porque eles iam sofrer perseguição por isso. Era difícil ser cristão, muito mais do que na nossa época. Mas outros também começaram a desenvolver na sua cabeça uma tese que 21 séculos depois, ou seja, na nossa época, ainda continua na moda. A tese de que dava para ser cristão sem uma comunidade. Eu posso ser cristão, eu e Deus, e pronto. Que já era suficiente o fato de dizer, eu sigo a Jesus, uma espécie de cristão autônomo. Né? Sou cristão, não me interessa me envolver com ninguém. Afinal, comunidade cristã geralmente é uma coisa um pouco complicada, tem líderes complicados, tem pastores complicados, discursos complicados, gente complicada. Igreja é assim, comunidade é assim. E como consequência disso, existe nesse grupo que começa a abandonar a vivência em comunidade, um esfriamento da fé. É uma consequência natural para quem abandona a vida comunitária. Aos poucos começa a esfriar, começa a deixar de ouvir o que Deus tem a dizer, começa a ceder nos seus valores, começa a se perder. É interessante que um monge do século XVI, chamado São João da Cruz, ele, entre muitos pensamentos, ele deixou registrado esse. A alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. Tenho certeza que vocês já ouviram esse exemplo da brasa outras vezes. Eu também não sabia que isso era do século XVI. É antigo para a nossa época e continua valendo. A alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Não esquenta, esfria cada vez mais. E como essa frase é verdadeira. Só que muitos até hoje pensam assim, não, comigo vai ser diferente. Isso aí pode valer para o outro, mas para mim não vale. Eu vou ser um discípulo de Jesus sozinho, eu e a minha Bíblia e ponto final. Está muito na moda hoje em dia. A gente ouve falar de cristãos desigrejados, que não se sentem à vontade com a comunidade, com a igreja. O problema do eu e minha Bíblia é que se você realmente valoriza a Bíblia, vai ter que valorizar a comunidade também. Porque uma não vem sem a outra.
A Bíblia não surgiu desconectada de uma comunidade. Ela não foi dada por Deus assim numa nuvem, tá aqui a Bíblia, 66 livros para vocês lerem e conhecerem a minha vontade. Ela é feita de histórias de comunidade, é feita de cartas escritas para comunidades. Ela foi preservada na sua língua original por comunidades cristãs. Foi trazida para o nosso português mais clássico ou para o português mais simples, sempre em meio a uma comunidade de fé. É muito simplório eu dizer, eu e minha Bíblia somos tudo. Não é. Se você pensar, a Bíblia só está aqui porque as comunidades trouxeram a Bíblia até a gente. E nós hoje somos comunidade, nós temos essa responsabilidade de levar a Bíblia até a próxima geração também. Mas o que Tiago tem a nos dizer sobre vida em comunidade, afinal? Se você quer simplificar a sua vida em comunidade, passe a exercitar a empatia. Não está escrito isso com todas as letras lá, mas o conceito está. Porque a gente vive numa sociedade bastante individualista, centrada no eu. Uma sociedade bastante consumista, que só se preocupa com o que eu vou gastar. E muito marcada pela busca do prazer. Eu estar bem. E a gente está meio que viciado, meio que dopado com essa cultura. Em todo lugar que a gente vai, onde a gente se encontra, normalmente a gente está ali para ser servido. A gente está num lugar porque quer se beneficiar de alguma maneira com aquilo. E olha o perigo, nós nos reunimos como comunidade muitas vezes porque nós queremos ser abençoados. Porque nós queremos ser tocados pela palavra. Porque nós queremos nos sentir sensibilizados pela música. Porque a gente quer que as pessoas percebam que eu estou triste e venham falar comigo. Ou porque eu quero que as pessoas percebam que eu estou feliz e venham se alegrar conosco. Mas isso tudo tem a ver com a busca do eu, de novo. Eu quero. Eu preciso. Tiago nos convida a inverter, a olhar pelo outro lado. E ele começa dizendo, entre vocês. Então não é sozinho. Entre vocês, entre a comunidade, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Há alguém que está doente, que chama os presbíteros. Presbíteros são os líderes da igreja. Pode ser pastor, pode ser liderança. Numa comunidade tem gente que sofre, tem. Numa comunidade tem gente que está feliz, também tem. Tem gente que está doente, doenças físicas, doenças emocionais. E essa oração que Tiago fala, ela sempre é feita no contexto de comunidade. Esse que ele ore não é para ele orar sozinho, é entre vocês. Mas que ele coloque isso diante de oração. O canto de louvor ele não é feito debaixo do chuveiro, sozinho, mas é feito em comunidade, como a gente fez agora há pouco. Algumas pessoas estão doentes, talvez até tão doentes a ponto de não conseguirem manter a participação num encontro comunitário, porque talvez estejam acamadas com a doença mais avançada. Essas devem chamar aqueles que lideram a comunidade, para que esses, em nome da comunidade, vão até lá e o abençoem com a palavra de Deus, com a ceia, com o perdão, mas para que essas lideranças tragam a comunidade até a pessoa que não pode estar aqui. É interessante que o apóstolo Paulo já disse um pouquinho desse conceito de empatia na carta aos Romanos. Ele diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é um exercício de empatia, de calçar os sapatos do outro. É procurar sentir junto com o outro, sentir o que o outro sente. Não a partir do que eu estou sentindo, mas a partir do outro. E olha que isso é difícil. Isso não é fácil. Na nossa cultura individualista, consumista, marcada pela busca do prazer meu, normalmente eu não quero sentir o que o outro está sentindo. Porque a gente chega às vezes e pergunta, e aí, como é que tá? E a pessoa vai mostrar com semblante, já que vai começar a contar o problema, diz, pois é, mas que Deus abençoe, eu vou ali e passa pelo outro lado. Eu não quero sentir o que o outro está sentindo. Eu hoje estou bem.
não quero conversar com gente que não está bem. Olha, isso não é natural para nós. Não é da nossa natureza fazer isso. É algo que a gente precisa buscar. Essa cultura que a gente vive, ela só reflete, ela não é ela que está nos machucando. É ela que reflete aquilo que está dentro do nosso coração. Nós somos consumistas, nós somos individualistas. E a cultura está aí para mostrar isso. Tiago está dizendo, quer simplificar a tua vida em comunidade? Começa a vir para cá, para a comunidade, não só com a expectativa de receber, mas também com uma vontade tremenda de se doar. Não só na perspectiva de ser servido, mas também querendo servir. De ser um suporte para quem sofre. De se alegrar de verdade com quem está alegre. E eu tenho certeza que você vai perceber que a vida em comunidade vai muito além do que essa 1 hora e um pouquinho que a gente passa junto no sábado. A vida comunitária transpassa o culto. Nós somos uma comunidade o tempo todo, não só no sábado de noite. Segunda coisa que Tiago nos diz, pratique a oração. Da empatia surge a oração. Do sentir com o outro me empurra para orar. E Tiago fala da oração por nós mesmos, fala da oração de uns pelos outros e da oração que os presbíteros, que os líderes fazem em nome da comunidade, junto àqueles que não podem estar na presença comunitária. Eu não sei por que isso acontece com a gente. Eu digo com a gente porque é com todos nós, comigo também. Porque a gente só lembra de orar quando não tem mais nada para fazer. Ou não é? Eu sou assim também. Não me alegro em dizer isso, mas é verdade. Por que é tão difícil orar quando tudo está bem? Quando tudo está numa boa? E aí a gente guarda aquele recurso para quando apertar mesmo. Quando eu não sei mais o que fazer, Senhor, agora me ajuda. Por que é tão difícil a gente fazer aquela oração sincera, de gratidão, de pedido para Deus guiar também os meus momentos alegres, os felizes também? Mas eu queria aproveitar um pouquinho do tempo dessa mensagem para abrir um parênteses aqui, porque tem um assunto no texto que é complicado. É um tema controverso na igreja cristã que já gerou confusão e divisão na igreja ao longo dos séculos, que é aquela tal da unção com óleo. Vocês viram isso no texto quando nós lemos, né? Mande chamar os presbíteros da igreja, os pastores, os líderes, para que esses orem com ele, com essa pessoa que não pode vir, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Por isso eu resolvi que a gente podia conversar um pouquinho no tema Simplifique, do Simplifique a unção com óleo. Para a gente tentar entender isso um pouquinho melhor. No Antigo Testamento, as pessoas, os objetos, eles eram separados para uso exclusivo de Deus e eram ungidos. Por exemplo, no Antigo Testamento, se tivesse qualquer mobília, qualquer cadeira ou púlpito que fosse usado no templo para o uso dedicado ao Senhor, ele era ungido com óleo. Isso significava que estava separado, estava destacado, consagrado para aquele uso específico. Quando se tratava de uma pessoa, um profeta, um sacerdote, um rei, também era ungido com óleo. Ungir com óleo é derramar óleo mesmo, ou na cabeça, ou no móvel, nas coisas. Mas isso também simbolizava a capacitação do Espírito Santo. Essa unção com óleo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, curiosamente, só tem 2 textos que falam sobre essa unção com óleo. Uma é Marcos 6, 13. A outra é o texto que a gente está vendo hoje, Tiago. Marcos é um evangelho muito simples, curto. Tiago, uma carta muito simples também. Não nos dá muito detalhe de como isso acontece. Mas uma coisa a gente pode pensar, se aparece só 2 vezes em todo o Novo Testamento, a gente já pode aprender uma coisa. Esse assunto da unção com óleo, ele não é o mais importante. Não precisa gastar muito tempo com ele, não precisa nem brigar por esse assunto. Por isso eu também não quero gastar muito tempo na mensagem hoje com o assunto da unção, só para a gente tentar entender. No Novo Testamento, existe também uma função terapêutica do óleo. O óleo era tido como um alívio para as dores. Lembram que na parábola do bom samaritano,
ele passa óleo nas feridas daquele que estava machucado, caído, à beira do caminho, para aliviar suas dores. Tiago provavelmente pensava em parte na função terapêutica do óleo, mas também pensava em parte no símbolo dessa capacitação do Espírito Santo, deixando claro que a cura viria pelo agir de Deus na pessoa e não por causa do óleo, mas sim porque Deus iria agir. O óleo é símbolo que fazia sentido para eles. Nunca era na Bíblia a fonte do poder de cura. Mas o que veio acontecer depois disso? No século III, o óleo passou a ter no meio cristão o mesmo valor do pão e do vinho. O mesmo valor que a ceia tem, no século III, na igreja cristã, isso começou a entrar. Mas olha, o óleo tem o mesmo valor, funciona do mesmo jeito que a ceia. No século IV foi instituído o óleo bento, abençoado, e então só o óleo que o bispo abençoava era válido, não podia usar qualquer óleo. E a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Não bastava ser óleo simplesmente, tinha que ser aquele abençoado pelo bispo, só aquele tinha poder. Já no século IX, a extrema unção, que é um sacramento que a Igreja Católica preserva até hoje, a extrema unção foi instituída para trazer perdão de pecados. E aí começa a ficar um pouquinho mais estranho, porque não tem nenhuma passagem que diz pra gente que unção com óleo traz perdão. Às vezes tem barulho mesmo, faz parte. Agora, se você talvez aprendeu isso e é de uma tradição católica, não precisa ficar constrangido, porque esse assunto também é muito controvertido no meio evangélico. Não é só num grupo nem no outro. No século XXI, na nossa época, o óleo se torna um amuleto de poder em rituais que vão misturando Jesus com misticismo. E aí, na cabeça das pessoas, o óleo tem poder. Tem que comprar o óleo na igreja para que ele seja abençoado. A oração sem óleo começa a não ter mais valor nem poder. E está feita a confusão. O que era um símbolo do Espírito Santo e tinha um sentido terapêutico daquelas pessoas do primeiro século, se transformou na própria fonte do poder, que não tem base bíblica nenhuma. Por isso, perguntas bem simples. Existe problema numa pessoa ser ungida com óleo por uma liderança da igreja quando ela está enferma na sua casa? A resposta é não. Problema nenhum. É bíblico. Tiago disse que era para fazer isso. Agora, o que vai curar essa pessoa é a unção com óleo? A resposta é de novo, não. Não confia nisso que não vai dar certo. Simples assim. Vamos adiante. Terceira coisa que Tiago nos fala. No contexto da empatia, Tiago nos fala da oração. E da oração, ele nos empurra para perdão. Para a gente praticar o perdão. Às vezes querendo, às vezes sem querer, a gente erra. A gente faz coisas que não deveria, diz coisas que não precisava dizer. E quando isso acontece, a forma mais simples, mais prática de resolver é chegar para a pessoa e dizer: fulano, me perdoa, eu errei. Simples assim. Esse é o conselho bíblico. Deu problema, deu erro, tem pecado envolvido, fulano, eu errei, perdoa. Eu falei algo que não devia acerca do Jorge. Estou usando um exemplo aqui. O jeito mais simples de chegar para o Jorge é dizer: Jorge, eu errei, eu falei algo que não devia, me perdoa. Mas a gente não faz isso. A gente normalmente não faz isso. A gente prefere o jeito mais complicado. E aí nós começamos a fazer uma série de racionalizações lá na nossa cabeça. Mas eu falei isso porque ele também, o Jorge, outra vez, ele falou uma coisa de mim, então por causa disso eu também resolvi falar mal dele mesmo. Não, porque aconteceu tal coisa e eu não posso esquecer. Não, porque o meu dia não está bom hoje. Porque há 2 anos atrás ele falou algo de mim, então. E esse orgulho, essa racionalização, nos leva para a resistência. E eu começo a ter reações negativas, então. Que reações são essas?
Aí eu vou logo falar com o Oswaldo e contar para o Oswaldo a minha versão dessa história. O que aconteceu entre mim e o Jorge? Antes que o Jorge conte para o Oswaldo, porque eu quero comprar o Oswaldo para mim. Não é assim? Eu quero o Oswaldo do meu lado. E aos poucos a comunidade, que deveria ser um espaço de confiança, de amor, de respeito, um lugar agradável da gente estar, começa a se tornar um espaço de relações truncadas, de relações difíceis, que se tornam insustentáveis. Ninguém confia em ninguém, isso gera peso, gera culpa, gera amargura. Gente, Deus nos deu o presente do perdão na nossa vida. Ele nos deu isso. Ninguém de nós merecia, mas Ele nos deu. E esse presente é para a gente usar. É para usar todo dia. É para usar com as pessoas. A última coisa. Cuide daquele que se afasta. As últimas palavras de Tiago são essas que estão na tela. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. São as últimas palavras. Tiago encerra a carta com aquele ponto. Tiago é um cara simples e prático. O apóstolo Paulo mandava abraço para todo mundo. Olha, manda um abraço lá para o fulano de tal, eu deixei minha capa em tal lugar, preciso que me mande. Ah, como era bom o churrasco na casa da Dona Maria. O Paulo era mais prolixo. Tiago não, Tiago termina aqui. Nem gasta tempo mandando tchau. Mas o que Tiago está dizendo? Você percebeu que ele não tem vindo mais alguns sábados já? Você percebeu que ela faz alguns meses que não veio mais ouvir a palavra de Deus com a gente? E se você está pensando aí consigo, quem é que é ele? Quem é que é ela? É sinal de que você ainda não percebeu. Viver em comunidade é muito mais do que vir, escutar, cantar música e assistir uma pregação. Viver em comunidade é muito mais do que isso. Viver em comunidade é perceber quem é que está ao seu redor. É conhecer essas pessoas, é viver junto dessas pessoas. Perceber que aquele irmão que estava sentado na cadeira há algum tempo já do meu lado já não senta mais. E o que eu tenho que fazer em relação a isso? O que Tiago nos diz? Procura ir ao encontro desse. Não para cobrar, não para dizer, mas tu não foi mais, né? O teu lugar lá estava vazio. Não para cobrar, mas para saber se está tudo bem. Para saber se não aconteceu algo de ruim, de diferente. Pegar o telefone durante a semana e ligar para as pessoas. Olha, eu estou sentindo falta. Eu escutei uma coisa lá na igreja que falava de uma brasa que quando se afasta, se apaga. Você precisava escutar isso comigo junto. Vamos junto, eu te dou uma carona na próxima vez. Quem converte um pecador do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitos pecados sejam perdoados. E se você ainda não experimentou essa sensação de ajudar alguém a encontrar de volta o caminho, de ajudar um filho a se reencontrar com o pai, você não faz ideia do que está perdendo, porque a sensação é indescritível. A vida em comunidade, a igreja, vai ser o tema da próxima série, que começa sábado que vem. E eu quero convidar vocês para participar juntos dessa nova série. Não só para assistir, mas para a gente participar junto, para sentir-se parte, para se envolver com as reflexões, para colocar essas reflexões em prática, para simplificar a nossa vida e a vida daqueles que Deus coloca junto com a gente, na nossa comunidade. Amém.